Bom, olá a todos, eu sou o Bruno Ribeiro. Eu vou fazer um pequeno vídeo hoje falando um pouco sobre o clima aí de agosto de 2024 e também essa situação aí na América do Sul de seca extrema, principalmente nessa área aqui do sudoeste, né, da região amazônica e a grande quantidade de fumaça que tem ocorrido aí na América do Sul nas últimas semanas. Estou começando com a síntese aqui do mês de agosto. Essas aqui são as anomalias, né, de altura geopotencial em 500 HPA. E dá pra ver que, bom, agosto é o último dia do inverno, né? Então, o jato polar, o vórtice polar, ele está geralmente bastante intenso sobre a Antártica. E o que se observou em agosto de 2024 foi que o vórtice polar estava bastante enfraquecido, né? Então, seja, essas anomalias positivas aqui significa que essa rotação que tem aqui no entorno da Antártica, ela estava mais enfraquecida. E isso faz com que essa massa de ar mais fria sobre a Antártica acabe conseguindo se afastar em direção a latitudes mais baixas, né? E se observa esse cinturão aqui de anomalias negativas de altura geopotencial em 500. Ou seja, o ar mais frio ele conseguiu avançar em direção a latitudes médias nessa região aqui, mas basicamente não afetou nenhuma área continental, né? Ficou restrito aqui aos oceanos Atlântico e Índico, partes do Pacífico também. E aqui sobre a América do Sul se observa essa área aqui com anomalias levemente negativas que estiveram associadas a alguns episódios de frio que aconteceram aqui sobre Argentina, Chile, Uruguai e até o sul do Brasil, mas nada muito fora do comum, né, para o mês de agosto. E outro fator também que é importante mencionar é que eu fiz um vídeo há um tempo atrás também comentando sobre a onda de calor que aconteceu na Antártica, né, no final de julho e início de agosto. Então, houve um padrão em grande escala que favoreceu essas incursões de ar quente e úmido em direção à Antártica. E aqui no mês de agosto se observa essa anomalia de altura geopotencial que está associada a ar mais quente em baixos níveis, né? Focando um pouco sobre a América do Sul, agora o que a gente observa aqui é pelas anomalias de temperatura em 850 HPA, é que as anomalias foram positivas em boa parte do Brasil, e se observou, né, esse tempo bastante seco e quente em boa parte do Brasil, o que é comum nessa época do ano, na estação seca, aqui, principalmente no centro do Brasil, Bolívia, Paraguai até, e sul da região amazônica, mas em agosto de 2024 foi um pouco mais intensa, né? As temperaturas um pouco mais altas na maioria das regiões e o ar mais seco, que é o que eu vou comentar também. E como eu falei, teve ar um pouco mais frio em partes da Argentina, Chile, Uruguai até Rio Grande do Sul, aqui algumas incursões de ar frio. Então eles estão associados a essas anomalias negativas aqui de temperatura em 850 HPA. Esse aqui é o vento em 250. Então o que a gente observa aqui é que associado àquela área de altura geopotencial abaixo do normal, né, nessa região aqui do Cone Sul, houve esse jato aqui um pouco mais intenso do que o normal. Bom, em uma condição normal de tempo, talvez isso favoreceria, né, a ocorrência de mais eventos de precipitação aqui nessa área, por estar na entrada equatorial do jato, mas nesse caso havia bastante ar seco, né, nessa região, então a influência desse jato ela não foi muito notada, né, porque não, mesmo que houvesse levantamento anômalo, não haveria água precipitável suficiente para ocorrência de precipitação. Esse aqui é o vento em 850. Então o que a gente observa aqui é que houve até algum vento um pouco mais intenso que o normal aqui em baixos níveis, né, nessa área aqui do centro do país. Provavelmente isso esteja associado à ocorrência de alguns incêndios, né, nessa área aqui um pouco mais a sul e leste da região amazônica, né, principalmente no arco do desmatamento. Então esse vento aqui ele possivelmente contribuiu para algumas ocorrências de incêndios aqui nessa região, né, porque geralmente quando tem ar seco e tem vento, os incêndios acabam se alastrando um pouco mais rápido. E finalmente essa aqui é a anomalia de água precipitável, então como se esperaria, né, anomalias bastante negativas do centro do país, que mantiveram essa condição de seca extrema, né, que tem sido observada. Então o mês de agosto foi
até mais seco do que o normal, né? É bastante seco nessa região, mas foi ainda mais seco do que o normal. E mesmo que não ocorra precipitação aqui no mês de agosto, né? Essa área aqui, quase toda essa região aqui quase não tem precipitação no mês de agosto, mas o fato de que está mais seco do que o normal facilita a ocorrência de incêndios, né? Porque tem a vegetação provavelmente está mais seca do que o normal também. E, e mesmo que comumente não chova nesse mês, estando mais seco ainda o ar, favoreceu ainda mais a ocorrência de incêndios. E aqui uma visão geral das anomalias de temperatura em 2 metros. Então se observa aqui essas amplas áreas com anomalias bem altas aqui na Antártica, acima de até 8 graus, né, que é bastante impressionante. Então esteve bem quente na Antártica. Algumas áreas próximas da Antártica com ar frio, que foi quando o ar antártico avançou em direção a essas latitudes mais baixas. Né? Anomalias positivas em boa parte do Brasil. E na Austrália também teve algumas ondas de calor bastante severas nesse mês de agosto. Foi temperaturas acima de 35 graus, eu acredito, até em alguns dias e alguns pontos. Lembrando que a Austrália também está no final do inverno, né? Agosto é o último mês do inverno lá também no hemisfério sul, então temperaturas aí de mais de 30, 35 graus na Austrália em agosto é bastante incomum. Teve alguns recordes mensais para o mês de agosto. E essas anomalias positivas bastante altas aqui na Antártica, principalmente, contribuíram para que o gelo marítimo, né, que é esse gráfico em azul aqui que representa 2024, ficasse bastante abaixo do normal. Né? Aqui é a média, né, considerando o período de 1971 a 2010. Então dá para ver que nessa época do ano deveria estar perto de 18, né, milhões de quilômetros quadrados. No ano de 2023 foi o recorde de níveis mais baixos, né? Só que em 2024, agora em setembro, né, no primeiros 10 dias de setembro, tem chegado perto ao recorde de 2023. Então, no momento em que o gelo deveria chegar no máximo em extensão, né, que é no final do inverno e início da primavera, o gelo marítimo tem ficado bem abaixo da média, o que é bastante preocupante. Né? E dá para ver que a partir do meio de agosto, né, quando se estabeleceu esse ar mais quente aqui sobre a Antártica, devido àquelas ondas de calor entre final de julho e início de agosto, foram derretendo o gelo e aí a partir do meio de agosto até setembro se nota que se estabilizou, né, o gelo marítimo, quando na verdade ele deveria estar ainda aumentando até o final de setembro mais ou menos. Então talvez nos próximos dias a gente veja um recorde na extensão de gelo para o mês de setembro. Agora mudando um pouco o foco, né, mas ainda falando mais de condições de longo prazo, né, já que não tem nenhum evento extremo assim em termos de precipitação intensa ou tempo severo, né, acontecendo no Brasil. Teve essa seca que é bastante extrema, né, que está acontecendo principalmente nessa área do sudoeste da região amazônica aqui. E dá para ver que muitos municípios aqui têm esse índice de seca aqui que está no nível extremo, né? Então uma ampla área com seca severa e alguns municípios com seca extrema. E o Rio Madeira, que fica nessa região aqui, portanto, região do sudoeste da Amazônia, inclusive ele passa por Porto Velho, ele atingiu o nível mais baixo, né, nesses últimos dias aí em algum ponto onde se faz medições desde os anos 60, o rio ficou abaixo de 1 metro, o que nunca tinha ocorrido antes, desde 1960. Então, uma seca bastante severa e persistente, né, nessa área do sudoeste da Amazônia e agora avançando em direção ao centro do Brasil também. E isso tem favorecido a ocorrência de grandes incêndios, né? A gente consegue observar aqui nessa imagem, mais ou menos de agora. Tem uma ampla área de fumaça aqui que vai desde o sul da região amazônica. Aqui não tem muita fumaça no centro-norte da Amazônia porque tem chovido aqui, né? Como é comum nessa época do ano, mas em toda essa região aqui tem grande quantidade de fumaça, principalmente Acre e Rondônia, que tem registrado fumaça todos os dias e grande quantidade de fumaça no ar também. E nos últimos 2, 3 dias essa fumaça avançou em direção ao Rio Grande do Sul aqui e Santa Catarina.
Sobre o sudeste também tem fumaça que persiste por um bom tempo lá também, porque é uma época seca agora, né? Mas no sul pelo menos tem alguma precipitação e entradas de frentes frias que acabam, pelo menos por alguns dias, limitando a ocorrência de fumaça. Mas realmente uma grande quantidade de fumaça aí sobre a América do Sul, a leste dos Andes. E essa fumaça ela está associada, claro, a maior quantidade de incêndios, é, e isso principalmente pelo fato de que não só está seco, não está chovendo nessa região, mas também porque o solo está muito seco, né? Ou seja, além de ser uma época do ano em que não chove normalmente, a última estação chuvosa e o final da última estação chuvosa tiveram pouca precipitação. Então isso tem favorecido essas queimadas, né? O fato do solo estar bastante seco. Aqui tem um GIF que mostra a fumaça a cada dia, né? Desde o dia 11 de agosto, mais ou menos. E dá pra ver que a fumaça ela ficava mais concentrada nessa área aqui, onde está bastante seco e tem bastante incêndios, né? Principalmente nessa área do arco do desmatamento aqui. Mas depois, com o tempo, em algumas situações, houve bastante incêndios mais ao sul do Mato Grosso e áreas da Bolívia, Paraguai, sul do Brasil e até o sudeste, né? Então teve episódios de incêndios também em outras áreas, como aqui no sudeste a gente observa em alguns momentos. E aí, para entender um pouco do porquê, né, que está tão seco naquela região, se a gente olhar as anomalias de precipitação aqui nos últimos 90 dias, a gente observa que boa parte dessa área central do Brasil aqui teve anomalias negativas, mas o que chama atenção também é essa área do norte da Amazônia, aqui, que é uma área que tem precipitação durante a estação seca, né? No julho, agosto, setembro, ainda tem bastante precipitação nessa área do norte da Amazônia. E nos últimos 90 dias ela esteve bastante seca. Então o que eu acredito que aconteceu é que o fato de toda a Amazônia ter tido precipitação abaixo do normal fez com que não tivesse transporte de umidade em direção a essas áreas aqui mais do sudoeste da Amazônia que são secas nessa época do ano. Então numa estação seca comum, né, no inverno comum do hemisfério sul, teria precipitação nessa área aqui da Amazônia e transporte de umidade em direção a essas áreas aqui do sudoeste da Amazônia e centro do Brasil e Bolívia, mantendo o ar um pouquinho mais úmido do que o que esteve nesses últimos meses, né? Então o ar, por não ter chovido tanto aqui nessa área da Amazônia, não teve tanto transporte de umidade para essas áreas e o ar esteve ainda mais seco do que o normal. Eu acho que isso é que favoreceu a grande quantidade de incêndios, né, nessa área. Em relação às anomalias de precipitação já nessa área aqui do sudoeste da Amazônia, elas vêm desde a estação chuvosa, né, porque aqui não chove muito na estação seca, né, no julho, agosto, setembro. Então, o fato de ter uma ampla seca aqui na bacia do Rio Madeira, que no final das contas acaba desaguando no Rio Amazonas, a gente pode chamar de bacia do Rio Madeira nessa área aqui. O fato de ter uma grande seca aqui vem desde vários meses atrás, desde a estação chuvosa que não foi tão ativa nessa área, né? Então, se a gente observar as anomalias aqui de 180 dias, né, que é 6 meses para trás, a gente observa que teve anomalias bastante significativas nessa área, até 300, 400 milímetros aqui no Acre e partes de Rondônia e sudoeste do Amazonas. Então, isso tem mantido o solo mais seco do que normal e tem favorecido a ocorrência dessa grande quantidade de incêndios, né? E é um ciclo normal da água, né, na Amazônia. Tem precipitação, tem evapotranspiração, que acaba sendo, ou seja, as plantas elas aumentam a quantidade de vapor d'água na atmosfera e depois essa quantidade de vapor d'água criada pelas plantas ela acaba sendo transportada para outros lugares. Mas como tem precipitação abaixo do normal, então as plantas provavelmente não estão evapotranspirando muito e e a fonte de umidade para essas regiões do centro do continente, que é o norte da Amazônia nesse caso, não está servindo como uma fonte de umidade muito boa por causa das anomalias de precipitação aqui também. E se a gente observar aqui a anomalia de umidade no solo, a gente observa uma grande anomalia negativa aqui em boa parte do sul
da região amazônica e centro do Brasil, até o centro da região amazônica, norte da região amazônica, que deveriam estar mais úmidos, não estão muito úmidos. Então tudo isso tem contribuído para a grande quantidade de incêndios, a umidade relativa do ar mais baixa do que o normal, apesar de ser estação seca, e a grande quantidade de fumaça que vem persistindo aí pela América do Sul. E como a gente está em setembro, então a estação chuvosa deve começar só lá para o meio de outubro, novembro, talvez até tenha um atraso no início da estação chuvosa, né? Porque o solo está muito seco, então essas condições aí devem persistir por um bom tempo ainda na América do Sul e provavelmente vão influenciar a ocorrência de tempo severo no sul do Brasil também, que agora é primavera, né, no hemisfério sul, é a época mais ativa, setembro, outubro principalmente, no sul do Brasil, mas a fonte de umidade ela está seca, então é possível que, mesmo que a gente tenha maior atividade convectiva aqui, maior eventos de, por exemplo, cavados em médios níveis avançando sobre essa região e favorecendo a ocorrência de levantamento, ainda assim a umidade deve ser mais baixa do que normal e deve limitar a ocorrência de tempo severo no sul do Brasil, então deve ter uma influência aí também no tempo severo. Então era isso, muito obrigado por assistirem e até uma próxima.